Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dê um pulinho lá, pega aí a tua Bíblia, abre aí. Corra lá, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, verso 23. Eu quero fazer a leitura contigo neste exato momento. Olha o que disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha o que Jesus diz. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse versículo 23 é um versículo que serve como uma declaração do Senhor Jesus, uma declaração fundamental sobre o discipulado e também sobre o compromisso que um seguidor de Cristo deve ter. A primeira parte, onde Jesus diz a todos, enfatiza, meu querido, minha querida, a natureza inclusiva do chamado. Jesus chama, ele chama os seus, ele chama homem, mulher, jovem para segui-lo, só que exige algo de nós. Depois que uma vez somos chamados, uma vez que somos convencidos de que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nos arrependemos dos nossos pecados, então precisamos de quê? Precisamos de algo. Renúncia. Renunciar. Precisamos de renúncias e precisamos de renunciar a nós mesmos. É necessário que você renuncie a você mesmo. Qualquer um que deseja vir a Ele é convidado. Não há barreiras. Não há barreiras. Aquele que é convidado para vir a Jesus, esse uma vez chamado para vir a Jesus, ele entende que Jesus é tudo, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é aquele que sacia a nossa sede, sacia o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior, ou seja, Jesus, ele satisfaz os nossos desejos. O que é satisfazer os nossos desejos? Preenche-nos com a sua graça salvadora. Tira de nós aquilo que nos leva ao mundo, aquilo que nos leva a nos satisfazer nas coisas deste mundo, que são coisas passageiras. E temos prazer, alegria de servir a Cristo e fazer parte do reino de Cristo. A condição de negar a si mesmo implica uma renúncia à autossuficiência e egoísmo. Um princípio central no ensino cristão. Ao falar sobre tomar a cruz, Jesus utiliza uma imagem poderosa que para os seus discípulos da época evocava não apenas a ideia de sofrimento, mas uma disposição de enfrentar a rejeição e até a morte por amor a Ele. É isso que Jesus quer dizer. A cruz não é só um símbolo de sofrimento, não é, mas é algo que nos chama atenção, é também renúncia, é também sermos criticados
porque decidimos amar aquele que é soberano, aquele que está sobre todas as coisas, aquele que vive e reina. Deixamos os prazeres pecaminosos deste mundo para fazermos então a vontade daquele que é o Criador, daquele que é o Senhor. Olhamos para Cristo e nos alegramos com Ele. E que alegria do cristão, alegria do discípulo, do servo de Deus, deve estar no seu mestre. Veja, olha o que disse o Senhor Jesus. Ao falar sobre tomar a cruz, Jesus utiliza uma imagem poderosa que para os seus discípulos da época evocava não apenas a ideia de sofrimento, mas uma disposição de enfrentar a rejeição e até a morte por amor a Ele.